Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um Fala Varão de hoje. E hoje, olha, já quero te pedir para você deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e acionar aí o sininho aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante para o nosso canal. Fala Varão tá voltando hoje. Uma semana a gente tirou uma folguinha aí, mas voltamos hoje com tudo. Segundo Fala Varão de 2026. E eu tenho um convidado hoje aqui, um cara muito legal, muita gente boa, um amigo aí que Deus nos concedeu no meio da caminhada. Ele vai estar conversando com a gente um pouquinho. Tenho certeza que você vai se identificar muito com o seu testemunho de vida. Então já quero te pedir para você arrastar sua cadeira, sentar no sofá e vamos para mais um Fala Varão de hoje. Hoje eu estou aqui, né? Já queria apresentar ele, meu amigo Magnum Rafael. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Né, de estar com a gente aí nesse Fala Varão, né, o segundo Fala Varão de 2026. E eu já queria começar esse Fala Varão já te pedindo para você se apresentar para quem está em casa, quem está nos vendo agora, quem é o Magnum, onde o Magnum veio, quantos anos o Magnum tem, qual a cidade. Só hora de se apresentar, Varão, fica à vontade. É um prazer, Ramone, estar aqui com vocês. Pessoal que está em casa também. Eu sou o Magnum Rafael, sou de Belém do Pará, tenho 43 anos, não parece, mas... E por muito tempo eu joguei futebol, durante quase 20 anos da minha vida, só que chegou um momento que eu tive que decidir, né? Ou eu ficava no Egito, ou eu atravessava o Mar Vermelho. E hoje, graças a Deus, eu sou convertido há mais de 10 anos, me formei em teologia e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Glória a Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para cima. Queria te fazer a nossa primeira pergunta, Magno. Para quem está em casa, eu queria que você respondesse para a galera e aí te conhecendo, sua história de vida, criação, sua mãe, seu pai, na sua cidade, como é que foi a sua criação até esse momento aí que você virar profissional. Bom, com 9 para 10 anos, eu comecei a entender que o futebol era algo que me tirava da minha zona de conforto, né? Porque a minha família é uma família desestruturada, né? Eu fui criado pelos meus avós, então quando eu via os meus amigos com as suas famílias, eu dizia, mas por que só eu que não tenho pai? O que está acontecendo? E isso começou a me trazer muitas dúvidas. E eu sempre tive ao meu lado a minha avó, infelizmente hoje ela é falecida, e eu pedia para ela me levar para uma escolinha de futebol. E ela reticente, porque eu tinha entre 9 e 10 anos e ficava longe. E toda vez que a gente passava no ônibus, eu via aquele campo. Então eu ficava perturbando ela, né? Até que teve um dia que a gente, voltando de um determinado evento lá, que ela ia muito ao... Meu avô era motorista do estado. Então a gente sempre ia. E ela, voltando, ela disse, vamos descer aqui. Eu não sabia onde era, a gente desceu e de repente a gente entrou. E quando eu vi aquele campo que eu sempre via do ônibus que eu passava, né? E aquilo me assustou. Eu perguntei, o que a gente está fazendo aqui? Ela disse, vamos ver como funciona, vamos ver se a gente consegue fazer um teste, alguma coisa aí. E é isso. Aí eu fiquei todo feliz, né? Chegou lá, fiz o primeiro teste, passei no primeiro teste, e aí comecei a minha caminhada com o futebol com 10 anos de idade, mais ou menos. Só que nesse meio termo, eu não tinha quem me levasse, então ela era a única pessoa que me levava para todos os lugares. É sua avó, né? Eu era dependente dela. Meu pai, eu vim conhecê-lo com 21 anos,
não tive a criação com o meu pai, do meu pai, né, no caso. E a minha mãe era presente, mas ao mesmo tempo ausente, porque a gente não tinha muito contato de mãe e filho. Então eu fui criado pelos meus avós. Isso foi uma coisa, por um lado, bom para mim, porque eu tive o carinho, o afeto, tive muitas coisas boas, mas por outro lado estava faltando alguma coisa. Sempre faltava alguma coisa. Eu não entendia, porque eu era criança, né? Eu achava que aquilo era normal, né? Ser criado pelos avós. Mas depois de adulto eu senti as consequências de não ter um pai presente e uma mãe que me desse o carinho e o afeto. Dentro disso, no futebol, eu fui galgando as categorias de base, né? E com 16 anos eu me profissionalizei. Era uma promessa no clube que eu estava, que era o clube que formava muitos jogadores. Formou o Giovani, que jogou no Santos, jogou no Barcelona, jogou na Grécia também, seleção brasileira. Formou o Ganso, Paulo Henrique Ganso, dentre outros jogadores conhecidos a nível nacional. E a partir daí eu fui para o Paysandu, que já é em Belém do Pará, né, no estado do Pará. Ele é maior e com uma estrutura melhor. Então isso me deu visibilidade. Com 16 para 17 anos eu comecei a jogar com o profissional já no Paysandu. E a minha carreira como jogador profissional começou com 16 para 17 anos. Joguei no Paysandu, depois fui para o Vitória, já tinha 19 para 20 anos, me sagrei campeão lá também. E do Vitória fui para o Santos, isso em 2006. No Santos, o Santos estava quase 20 anos sem ser campeão paulista, estava na fila, né? E a gente conseguiu tirar o Santos da fila e nós fomos campeões. E depois eu fui para o Japão, passei 4 anos e meio lá, mais uma temporada na Coreia, e no ano de 2011 eu retornei ao Brasil, já com uma cabeça diferente, né? Tendo conhecido várias coisas, mas uma coisa que muito me atrapalhava era a questão paterna, né? Paterna, né? Pai, mãe. Isso, era algo, porque eu sempre voltava para casa, mas era digamos assim, pro colo da minha avó, né? Então eu queria o colo da minha mãe e do meu pai, não tinha. E aquilo para mim era... Então no início, como eu falei, era a questão do futebol, foi meio que uma fuga para mim, né? Então eu dava a hora da tarde, terminava o colégio, eu saía correndo para jogar futebol, e quando eu comecei a jogar na escolinha, aquilo começou a abrir novos horizontes para mim, novas situações em que eu podia fugir daquele contexto em que eu vivia, que, querendo ou não, hoje eu entendo que era uma família disfuncional, né? Então, para você que é jovem, né, que está iniciando a sua carreira como jogador de futebol, que quer, né, se tornar um jogador de futebol, busque sempre um suporte de pai, mãe, família, de um tio. Eu tive muito suporte dos meus tios, mas era daquela forma que eles sabiam, né? Não era da forma como eu entendo hoje, né? E isso foi formando o meu caráter. Infelizmente, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia somente de ouvir falar, que era um homem que tinha sido pregado na cruz e morreu pela gente, e está tudo bem, né? Mas quando em 2013, eu tive um problema familiar com a minha ex-mulher, e logo em seguida, 2 meses depois, a minha avó morreu. Então isso foi um baque para mim, e eu não consegui mais jogar futebol, porque a minha estrutura familiar, né, ela ruiu, né, caiu toda, e infelizmente eu não consegui mais me levantar até o ano de 2015, no final de 2015 para 2016, que foi quando eu me converti.
Então isso, a grosso modo, né, é um pouco da minha história do crescimento até o meu batismo, em relação à minha família, em relação ao futebol também. E a tua mãe? Queria que você falasse um pouquinho da sua mãe. Questão de criação, depois que... Como é que ela te via essa questão da sua avó cuidando de você, uma coisa que era para ela fazer, certo? Né? Um papel ali de mãe e tal. E ela via a sua avó fazendo, como é que ela enfrentou isso e depois ela chegou a te ver como jogador de futebol, vocês chegaram a conversar. Como é que foi isso pra ela, né? Eu creio que para ela foi de alguma forma. Ninguém quer o filho feio, né? Eu sempre falo, Verdade. eu sempre falo isso, né? Verdade. Ninguém quer o filho feio. Então, quando eu nasci com um problema no pulmão. Uhum. E na época, eu sou de 82, não tinha tratamento adequado para isso. Então era somente com antibiótico e leva para casa e vê no que vai dar. Você é filho único, você? Não, depois de mim tem mais quatro, só que é de um outro relacionamento da minha mãe. Entendi. Então, nesse período em que eu estava doente, a minha mãe ela não me acompanhou. Quem me acompanhou foi a minha avó. Então, aí esse vínculo materno a gente acabou não tendo muito. Quando eu cresci, que eu comecei a me tornar jogador de futebol, ela começou a se aproximar mais, né? Só que aí eu já tinha mais 4 irmãos. E eu aceitava porque era minha mãe, mas na minha mente, no meu coração, quem era minha mãe de verdade era a minha avó. Então, o apelido da minha mãe era Mãezinha, né? Até hoje ela tem esse apelido, né? Então, infelizmente, eu não consegui criar esse vínculo maternal com a minha mãe. Para ela foi bom porque ela teve, né, na época, um filho jogador de futebol, então ela poderia falar para todo mundo que era mãe de um jogador de futebol e, querendo ou não, era destaque na época, tudo. Só que eu carregava, infelizmente, isso comigo. Hoje você não conseguia ver ela como mãe, né? Não conseguia. Não tinha esse carinho, esse afeto por ela, né? Era muito, muito estranho. Tanto que quando a minha avó morre em 2013, eu acabei surtando, porque eu não tinha para onde correr, né? E aí foi quando eu comecei meu processo de... Eu bebia às vezes e tal, mas era, entre aspas, controlado, né? Só que depois disso, por 2 anos e meio, quase 3, foi assim de uma forma que eu não desejo para ninguém. Que eu bebia mesmo para esquecer que eu existia. Essa era a realidade. Porque eu tinha acabado com um relacionamento, né, de 7 anos. A minha filha tinha se afastado de mim, que era uma coisa que eu queria muito. Mas no decorrer disso, a minha avó também acabou partindo, né? Então, aquilo para mim foi como tivesse rasgado a minha alma, né? E eu queria o colo de alguém, e eu não encontrava porque a minha mãe ela estava muito preocupada com outras coisas, né? Com os meus outros irmãos. Os meus irmãos já eram adultos, mas a minha mãe sempre foi aquela de abraçar todos eles. São mais 3 homens e uma mulher. E eu queria me sentir abraçado também, mas eu não tinha isso. Então era bem difícil para mim, bem difícil entender isso. E eu tive que abrir o meu coração para Deus e perguntar por que eu era rejeitado pela minha própria mãe. Entendeu? Só que na cabeça dela, ela era a melhor mãe do mundo. Então ela achava que para ela tava legal, né? Tava legal, que não tinha responsabilidade nenhuma. Até que um dia eu tive uma conversa com ela, né? Chegou a conversar com ela? Cheguei a conversar, expus a minha tristeza, né? Mas depois de convertido já. E aí ela entendeu da forma dela, mas tipo, beleza, vida que segue, você é adulto e não tem muito o que fazer, não. Eu disse, tá bom. Mas pelo menos eu tirei aquilo de dentro de mim, pedi perdão a ela pelo sentimento que eu tinha gerado, hoje entendendo como funciona a palavra. E hoje a gente tem um relacionamento, tipo, vira e mexe, ela me manda uma mensagem,
mas é só mensagem, sabe aquela mensagem, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, chegou uma mensagem para mim, no meu celular, e eu tenho pavor de surpresa, porque isso já aconteceu no passado, né? Quando eu tinha 21 anos, ela decidiu fazer uma surpresa para mim, no dia do meu aniversário, e aí todo mundo lá e tal, e de repente tem uma pessoa, um senhor lá, sentado. Eu já tinha visto ele quando criança, mas disse, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E tudo bem, daqui a pouco chegou aquela hora dos parabéns e vamos fazer o discurso e tal, e ela pede a palavra. Quando ela pediu a palavra, ela falou algumas coisas lá e ela apontou para ele e disse, olha, isso aqui é o teu pai. Sério, mano? Caraca, velho. Eu olhei para ela, olhei para ele, olhei para todo mundo, tentei me aproximar, mas não conseguia. Ficou sem entender nada. Sem entender nada, comecei a chorar e peguei a chave do carro e sumi. Todo mundo me procurando e tal. O que eu vou fazer? Só que aí eu comecei a lembrar de coisas. Então, esse cara, quando eu tinha 8 para 9 anos, tinha um campinho de terra ao lado da casa dele. E ele jogava, uma ou duas vezes, jogou um futebol lá com a gente. E aí eu disse, o cara mora 4, 5 casas depois da minha. E nunca me falou comigo como pai, filho, aquela coisa toda. Já me viu, sabia que eu existia e tudo. Inclusive eu brincava com a minha irmã sem saber que ela era minha irmã. Caraca. Então essa foi a primeira surpresa que a minha mãe fez. Acho que foi em setembro, outubro. Chegou uma mensagem para mim, eu estava mexendo no telefone e com uma foto. Aí eu fui abrir a foto. Eles eram católicos, né? E da missa de 7º dia do meu pai. Ele tinha falecido. Ou seja, ela não falou do dia que ele tinha morrido, mas falou do dia da missa do 7º dia. Eu olhei, como eu não tinha o vínculo com ele, né? Eu olhei aquilo ali, tipo, pra mim, normal e tal. Só que você tá naquela adrenalina do dia ainda, né? Tá tudo normal, tudo. Quando eu cheguei, eu tava em casa. Quando eu tomei um banho, comecei a relaxar, a descansar, eu comecei a chorar compulsivamente, sem entender por que aquilo estava acontecendo. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus para me acolher naquele momento, né? Porque no dia da morte da minha avó foi um dos piores dias para mim. E nesse dia também foi um dia muito difícil para mim. Mas eu queria entender por que eu estava com aquele sentimento, mesmo não tendo convivido com meu pai. Então aquilo para mim trouxe uma confusão. E o Espírito Santo falou bem nitidamente ao meu coração que aquele momento era um momento que ele estava trazendo vida depois da morte do meu pai, né? Porque aquele vínculo, infelizmente, ainda trazia um peso de morte, né? Para minha vida, porque eu não tinha o acolhimento dele. Eu sabia que ele existia, mas não tinha para quem correr. Mas naquele dia Deus estava me tomando como o verdadeiro pai que abraça, que direciona, que cura, que sara, que protege. E aí eu entendi o que é a paternidade de Deus. Então, como eu estava falando, né? Essa coisa, esse feeling que a minha mãe nunca teve, né? Comigo, né? Esse cuidado, né? Tipo assim, hoje eu entendo que é dela. E eu não posso... Mas na época... eu tinha 21 anos, então eu estava começando a minha carreira também. Tanto que depois disso, eu fiquei um tempo sumido, não conseguia falar com ela e tal.
E aí eu fui retomando aos poucos, porque já estava me tornando um homem, né? Uhum. E ela acabou casando novamente. E o meu padrasto, ele faleceu também no meio do caminho. Então, meio que eu tomei as rédeas da situação. Já estava homem e tudo. Só que eu precisava de alguém, né? Para me acolher, para me... E foi quando eu me converti que realmente eu tive esse acolhimento do Espírito Santo, né? Eu tive o acolhimento de Deus como Pai, e isso hoje para mim é confortante. Então eu tive que ter muita, primeiro, resiliência, né, para poder lidar com isso, e sabedoria, porque se você não tem alguém que te direcione, alguém que te dê o suporte, você surta. E por isso hoje eu vejo muitos jovens, e às vezes até homens também, que não conseguem lidar com a perda, né? Sim. Porque isso acaba até espiritualizando um pouco, né? Acaba até sendo um ídolo, né? Sim. Na vida dessas pessoas, né? E eu tinha esses ídolos, tinha vários ídolos no meu coração. Isso hoje a gente chama como ídolos do coração, né? Que é a mágoa com a mãe, a ausência do pai, a avó que cuidou, que era a melhor pessoa do mundo, mesmo fazendo coisas hoje eu entendo que não eram condizentes com aquilo que eu conheço, que a gente conhece. O meu avô, que trabalhava bastante para cuidar de uma galera de 30 cabeças. Caraca, meu pai do céu. E todo mundo, quando não tinha, todo mundo apontava para ele e dizia: você é isso, você é aquilo. E ele só recebendo a benção, né? Para não falar outra coisa. Hoje eu entendo o peso que ele carregava. Então, quando eu me tornei jogador de futebol, eu quis tirar esse peso dele. Sim. Só que aí eu tinha 27 para 28 anos e eu já estava com o peso da minha família todo nas minhas costas. E aí eu não aguentei. Então, meio que eu ultrapassei a hierarquia, né? Eu saí de neto, fui para pai do meu avô, digamos assim. Então, e aí quando tudo desmoronou, né? E a casa que ela é construída na areia, né? Quando vem a chuva, a tempestade, né? Vem todas as coisas, ela cai. Aguenta, e é grande, né? A destruição foi grande. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa construída na rocha, e isso é que me sustenta. E não abro mão. Glória a Deus. Você conheceu um pouquinho da história de vida do Magno aí, da família, um pouquinho dele. E a gente vai passar para a próxima etapa. Para você aí que conectou aí no Fala Varão, eu queria apresentar você aí o Magno Rafael, ex-jogador de futebol. Magno, eu anotei aqui alguns clubes, o qual até você já comentou aí, mas eu queria entrar nessa parte agora do Magno jogador, né? E aí eu anotei aqui que você foi revelado no Dunas Brasileiro de Belém, foi isso mesmo? Se eu tiver errado, tu me fala, tá? Depois você jogou lá no Paysandu, foi bicampeão em 2001, paranaense, campeão da Série B, campeão das Copas dos Campeões 2002, jogou no Vitória, foi campeão baiano 2004, 2005. Aí você foi para o Santos, onde ficou 6 meses, mas foi campeão em 2026, paulista, 2006, né? Isso. Aí depois você foi lá para o Japão, você falou aí, né? Ficou 6 temporadas no Japão. Foi campeão lá no Japão, lá, num time aqui que eu não sei falar o nome, Nagoya. Nagoya. Caraca, que nome. 2010, né? Isso. E aí você retorna, né? Jogou no Remo, 2010. No Remo foi 2001. Você foi campeão lá no Remo, 2010? Não, mas o Remo tava para se classificar. Não tinha série. Não tinha série. A gente conseguiu classificar o Remo para a Série D na época. Série D. Isso. Aí fechou a sua carreira em 2018, jogando pela Volta Redonda, foi isso? Em 2012 eu parei, né? Deu uma parada, né? Problemas, e voltei em 2015 no Volta Redonda, joguei em Volta Redonda, Bangu e Macaé ainda, e aí eu chega. Jogou Bangu, Macaé e Volta Redonda? Não, Volta Redonda, Macaé. Bangu e Macaé. Aí, em 2018, você deu aquela parada? Na verdade, me pararam. Te pararam? Me pararam. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Magno
jogador, esses clubes aí que você passou, você teve, pelo que a gente viu aqui, uma vida vitoriosa em alguns clubes que você passou. Como é que foi essa questão do Magno jogador, dessas... E se você quiser colocar mais alguma coisa em cima, a questão da... Você falou aí, né, você teve problemas com bebida, foi antes do futebol, no meio do futebol. Você falasse um pouquinho do Magno jogador. Quando eu me profissionalizei, né, no Tunaluso, eu fiz a minha base toda lá. Então, era um clube que revelava muitos atletas, né? Tanto no cenário nacional como internacional, como eu falei. E depois eu fui para o Paysandu e lá foi até, acho que 2 anos atrás, teve uma festa de comemoração dos 20 anos da melhor fase que o Paysandu teve. Né, que nós fomos bicampeões paraenses na época, Copa dos Campeões, chegou até Libertadores, enfim, nós fomos campeões brasileiros da Série B também na época, e lá eu comecei a despontar para o cenário nacional na primeira divisão, né? Tanto que quando finaliza o ano de 2003, eu vou para o Vitória, e o Vitória monta um novo time. E lá eu conheci o Kleber Santana, conheci o Vampeta, conheci o Edilson, né? E vários outros jogadores, o Nenê, que era do Corinthians, o Alex Pirulito, que era do São Paulo. Zagueiro, né? Isso. Conheci quem mais? Marcelo Ramos, conheci Alexandre, que jogou no Vasco, no Flamengo aqui também. Conheci o Ngol. Pô, o time era bom, então, né? O time era bom. E tanto que a gente conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil nesse ano. E a gente perdeu para o Flamengo, quem é flamenguista aí vai lembrar, a gente perdeu para o Flamengo aqui no Maracanã, né? Então era um time bem para o nível nacional. Você lembra, né, do placar? Não guardo muito essas coisas, não. Eu vi isso ontem, eu nem sabia desse placar aí, mas eu vi ontem na televisão esse placar do Vitória e Flamengo no Maracanã. Eu acho que foi 1-0 ou 2-1, alguma coisa assim. Não, foi 2-0, né? 2-0? O placar que eu vi ontem, não sei se é o mesmo que você tá falando. Mas o placar que eu vi ontem foi até do próprio Edilson. Sim. Né? Que tava falando sobre o Vitória. Foi 8-0. Não sei se foi isso. Não sei se foi esse jogo. Não. Vitória. Foi aqui no Maracanã que o Flamengo ganhou de 8-0 do Vitória. Não sei se foi esse jogo, não. Mas o Flamengo já aplicou 8-0 no Vitória aqui no Maracanã. Eu não lembro. Quando nós estávamos nessa época lá no Vitória, nós tivemos vários jogos seguidos com o Flamengo, né? Tanto que a gente deu uma goleada no Flamengo de 5-1, se não me engano. Mas isso foi no Campeonato Brasileiro. Quando chegou na Copa do Brasil, que era mata-mata, eu acho que o jogo foi empate, ou o Flamengo ganhou de 1-0, não lembro bem, já faz tempo. E aí quando nós viemos aqui pro Maracanã, quem jogava no meio era o Felipe ainda e tal. O Flamengo faz 1-0. E aí no segundo tempo eu entro, sofro o pênalti, foi o Fabiano Heller que fez o pênalti. E aí o Edilson, ele já tinha batido vários pênaltis no Júlio César. E aí o que ele faz? Ele ameaça e dá a cavada. Só que o Júlio César já estava ligado nele. Aí ele pegou e tal. E a partir dali, eu tinha uns probleminhas com o Edilson, mas não vou expor isso aqui. E a partir dali, aquele cara que era, para mim, o cara de seleção brasileira, uma referência, né? Uma referência, para mim, caiu completamente. Assim, porque é um trabalho jogado fora, né? E eu creio que naquele momento a vaidade dele falou mais alto. Sim. Ele tá no Maracanã, eu acho que ele já tinha jogado no Flamengo, né? Ele já tinha feito isso com o Júlio César lá em Salvador, então ele queria meio que desmoralizar o Júlio César perante a torcida do Flamengo e tal. Assim, a soberba precede a queda, né? É verdade. Então, a partir dali o time começou a desandar, né? Tanto que nesse mesmo ano a gente caiu. A gente caiu para a segunda divisão. Tipo,
de semifinalista da Copa do Copa do Brasil e terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, Foi pra Série B. foi para a Série B. Aí virou uma bagunça danada lá. Enfim, quando eu saí de lá em 2006, eu fui para o Santos. O Santos estava remontando, que o Santos tinha sido campeão. Diego, Robinho, aquela safra lá, Elano e tal, mas o time começou a ser desmontado, né? O Santos ganhou um dinheiro em cima desses caras. E aí o Santos começou a montar já com o Luxemburgo. Então o Luxemburgo montou um time de vários jogadores que tinham sido referência nos seus times, né? Mas com um custo menor. E aí chegou o Kleber Santana, chegou o Maldonado, chegou o Wendel, que sempre foi um homem de confiança dele, chegou o Léo Lima depois, Luiz Alberto. Luiz Alberto também, né? Isso. Batiga ou não sei o que, né? Era. Mas era a nossa segurança lá atrás, né? O Kleber, lateral esquerdo. Quem mais? Enfim, era um time bom. Reinaldo, aquele que jogou no Flamengo também. Era um time bom. E a gente começou a criar corpo. E o Luxemburgo, eu aprendi muito com ele. Muita coisa assim. E hoje, futebolisticamente falando, não tem igual. Essa é a realidade. Como treinador não tem igual. Só que os caras, para o que é o futebol moderno hoje, né? Dizem que ele está ultrapassado. Mas, cara, tá fora do nosso tempo. Essa é a realidade. E aí nós conseguimos ser campeões paulistas. E aí começou a Copa do Brasil também. A gente saiu na semifinal, creio também na época. E aí o Campeonato Brasileiro. E teve um jogo do Campeonato Brasileiro que os caras foram ver o Rodrigo Tabata. Os caras do Japão foram ver o Rodrigo Tabata. Só que ele não estava bem e tal. E aí eu joguei nesse jogo. Aí o cara olhou, quem que é aquele cabeçudo? Orelhudo ali. Os caras, é o Magno e tal. Quantos anos ele tem? Na época eu tava com 23, era 23 anos. Fim, né? Disse, vê aí e a gente quer ele. Aí tanto que... Jogava de quê? Eu jogava de meia. Meia atacante, né? Não, de meia armador. Meia armador era mesmo. mais atrás. Né? E aí o empresário me ligou, disse, será num domingo, ele perguntou, você tem passaporte? Eu disse, tenho. Eu tinha tirado lá no Paysandu na época que eu tinha tirado para Libertadores, né? Que tinha que viajar e tal. Aí eu disse, tenho. Ele disse, você quer vir para o Japão? Eu olhei para um lado e para o outro, não tem nem... Disse, quero. Quando? Aí ele, você vai ter que tirar seu visto amanhã, que era na segunda-feira. Seu visto fica pronto na terça-feira, quarta-feira de manhã você viaja. Aí eu, quarta-feira agora, ele disse, Eu disse, beleza. Aí eu peguei, eu morava em Santos, eu subi na segunda-feira, tirei o visto. Quando foi na terça-feira, já fui de mala e cuia, porque eu ia pegar o visto, ficar no hotel, e na quarta fui embora pro Japão. Cheguei no Japão sem saber falar, só sabia falar arigatô e sayonara. Nem bom dia, nada. Bom dia, nada. Fui com a cara e com a coragem, porque essa foi a minha vida, né? Querendo ou não, todos os lugares que eu cheguei, eu não conhecia nada. Eu fui conhecendo. E quando eu cheguei no Japão, que eu olhei um monte de gente com o olho puxado. Estou fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui, cara? E os caras me olhavam, tipo, o que esse Paraíba tá fazendo aqui? Uma cabeçona. Eu já tô aqui, meu amigo. Só que os primeiros 6 meses foram difíceis, porque eu não sabia falar. A comida era diferente. Era um futebol totalmente diferente, porque lá era uma correria desenfreada. E aí, como eu era técnico, né? Mais era técnico, o único brasileiro lá da área, não, tinha um outro que ele já estava acostumado, já estava lá uns 4 anos. Então, foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu classificar o time para Asian Champions League, é a Champions League da Ásia, né? E aí o meu contrato foi renovado, a gente conseguiu chegar na semifinal também da Champions League da Ásia, sendo que esse time não era muito conhecido, né? Mas
ele começou a ser conhecido a partir daí. E foi quando o Nagoya Grampus, em 2008, me chamou para ir para lá. Para você ter uma ideia, o Kawasaki, ele é como se fosse a nível Brasil, um Juventude, digamos assim. Caraca. E o Nagoya, a nível Caraca. Brasil, é como se fosse um São Paulo da vida. Já é mais... É, uma estrutura que é o time da estrutura Toyota. melhor. Né? É o time da Toyota. Então lá os clubes, eles têm os patrocinadores fortes, né? Que é a Toyota, a Mitsubishi, que é o time da Mitsubishi é o time do Urawa Reds. É como se fosse um Flamengo aqui. Né? E a gente tinha um projeto de 3 anos, 2008, 2009 e 2010, para ser campeão. E eles montaram uma equipe forte, né? E aí nesse período a gente começou a fazer vários jogos bons, classificou para a Champions League. O time sempre era aquele time que ficava no meio da tabela, tinha dinheiro, mas não tinha expressão nenhuma. E aí a gente conseguiu levantar o time. Quando foi em 2010, a gente foi campeão japonês, né? O único título nacional que esse time tem. Se você colocar lá, tem o cabeçudo orelhudo Paraíba, tá lá. Eu vi lá já. E tá pra história, querendo ou não. É. Assim, o cara que sai de Belém do Pará, né? Jogava lá no terrão, chegou ao outro lado do mundo, se sagrar campeão japonês, não é para qualquer um. Então verdade. Eu tenho uma história Sim. longa de vida dentro do futebol, né? Só que no meio disso aí, você vai conhecendo muitas coisas. Sim. E o futebol te traz muita facilidade. Verdade. E essa facilidade que às vezes a gente não sabe Dosar, né? dosar. Acaba se perdendo, Se né? perde, Com facilidade, né? Isso aí. Porque qualquer lugar que você vai, você é conhecido, o cara diz, não, chega aqui, vem aqui, senta aqui comigo e não precisa pagar nada, não. Só fica aqui comigo, só esteja aqui. Bom, não estou fazendo nada mesmo. E aí, você conhece muita gente importante. Eu conheci o presidente da Toyota mundial. E conheci o Juan Figer, andando com o Luxemburgo, na época, que era um dos maiores empresários do meio do futebol, né? Enfim. Então, querendo ou não, no meio do futebol eu tinha um status de ser um cara importante, né? De ter uma vivência no futebol e os títulos vão te dando isso também. E aí você acaba se perdendo, né? E aí, quando no final já da minha carreira, primeira parte, né? Já em 2012, que eu volto pro Remo, eu volto pro Remo com status de celebridade. Né? Só que aí eu bebia todo dia, né? Dormia pouco, não era um atleta profissional, era jogador de futebol. Disciplina zero. Disciplina nenhuma, e eu jogava com nome. Essa é a realidade. E terminava o treinamento, eu ia para casa, churrasco, cerveja e amigos, e vamos que vamos. Essa é a vida do jogador, que não tem mais o que fazer como jogador, né? Só que chegou um momento que, quando essas perdas aconteceram, as perdas potencializaram aquilo que já era eu não encarava como um problema, porque, né, eu achava que estava sob controle, né? Mas não estava. Porque a hora que você quisesse parar, você pararia. Isso, tipo isso. Só que não, aí potencializou, eu comecei a... Tomava café com uma latinha já. Cerveja. Em vez de tomar café, eu abri uma latinha e... Tá bom, alcoólatra já. Tava. E no dia que eu já estava aqui no Rio de Janeiro, eu tinha virado à noite, aí fui jogar um futebol com um pessoal que eu conhecia, na época do Cheirinho do Gol, não sei se você lembra, era ali no Pontal. E vários jogadores, aquela coisa toda, gente de fora, tudo, era um lugar propício para isso. E eu já estava virado,
joguei o futebol, tal, peguei uma cerveja, sentei e eu tava aqui. Aí um cara do meio lá, ele chegou e... Aí eu não sabia que era pra mim, aí eles... seu bêbado. Aí eu olhei pra eles. Isso é o quê, rapaz? Comecei a querer brigar com ele, porque ele tava me chamando de bêbado. Só que eu tava bêbado, mas eu não queria admitir que eu tava, né? E aí aquilo soou como, tipo, o que você tá fazendo com a sua vida, né? Só que eu não tinha mais controle, não conseguia mais me controlar, não conseguia. E toda vez que eu tentava parar, eu me frustrava porque eu não conseguia. Eu fazia um jejum e tal, de bebida, aquela coisa toda. Mas eu tava no meio, né? Então, você tá no meio, não tem jeito. Vai te chamar, não tem jeito. E eu não conseguia controlar. Até que quando eu me converti, eu consegui. A primeira coisa que eu fiz foi... Eu tinha ficado 3 anos quase sem jogar. E eu pedi a Deus. Eu disse, Senhor... Não falei Senhor, né? Falei, Deus, se tu existe mesmo, faz eu voltar a jogar futebol. Se o Senhor fizer eu voltar a jogar... Fizer eu voltar a jogar futebol, eu paro de beber. Fez um propósito ali sem conhecer. Sem conhecer nada. Fiz porque na minha cultura é promessa, né? Fazer uma promessa. Fazer uma promessa e aí... Isso, beleza. Ouvi nitidamente, beleza. Então começa a treinar. E aí eu fui começar a treinar na praia e tal. E aí começaram os burburinhos sobre o Campeonato Carioca, aquela coisa toda. Aí tive 2 propostas para jogar. Na época era no Ribeirão Preto, né? E no Volta Redonda. O que aconteceu, eu acabei fechando com Volta Redonda, né? E como eu tinha feito a promessa que eu não ia mais beber, no dia 31 para o dia 1º, eu tomei o porre do resto da minha vida inteira. Meu Deus do céu. Esqueceu. Porque na minha cabeça começaria a valer a partir do momento que a gente sempre tem, né? O ser humano é fogo, né? Hoje pode. Hoje é o pode, último né? dia. Hoje é o último dia, então eu fiquei dia 31, o dia inteiro, dia 1º, o dia inteiro, e eu tinha que me apresentar dia 2 no Volta Redonda. E foi isso que aconteceu. E eu bebi até a tampa. Na época eu tinha muito contato com o Diogo Nogueira, que é um sambista, né, da área, enfim. Então, tava tudo interligado, né? Só que quando eu acordei no dia 2, eu tinha que chegar 2 horas da tarde em Volta Redonda. Eu tava aqui no Rio de Janeiro. Eu acordei 11 horas da manhã. Eu tinha ido dormir 6 horas da manhã. Cara. Atordoado, peguei a chave do carro, uma garrafa com água, botei no carro. Quando eu fui passar o cartão para colocar gasolina, o cartão tinha molhado, não passou. Meu pai. Aí começou o perrengue, enfim. A história é longa. Só que eu peguei, consegui um dinheiro com um amigo e tal. Fui, quando cheguei no meio da Dutra, eu não consegui mais, porque eu tava muito ruim. O efeito da cachaça tinha passado. Aí eu peguei o telefone, coloquei 30 minutos para dar o alarme. Eu disse, eu só preciso de 30 minutos. Quando eu saía para beber, eu fazia isso. Meio que dava uma recarregada na bateria. Eu dormia 30 minutos e recarregava e ia de novo. E aí eu peguei, coloquei aquela contagem regressiva, baixei o banco e coloquei isso aqui. Disse, Deus, se for para eu ir, me acorda. Se não for, eu volto daqui mesmo. E aí, dormi. Acordei, peguei o telefone, tinham 28 minutos. Acordei bonzinho. Fui, lavei o rosto, bebi uma água, o resto da água que tinha lá, fui embora. Cheguei lá em Volta Redonda. A partir daquele momento,
Eu zerei a conta. Hoje faz 11 anos que eu não bebo, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Mas eu precisei tomar uma decisão. Uhum. E essa decisão me doeu muito, porque eu estava acostumado com aquilo. Fiquei em abstinência, enfim, várias coisas aconteceram. Mas hoje, graças a Deus, eu estou livre, liberto, em paz, não me faz falta. Posso ir em qualquer ambiente, claro que eu não vou ficar Sim, dando, claro. dando mole também, né? Mas eu sei entrar e sei sair, mas não me faz falta. Porque o que me faz falta hoje é a presença do Senhor. Sem ela, eu não vou a lugar nenhum. Glória a Deus. Desculpa me estender. Não, mas é isso mesmo. E aí, Magno, passando agora para a próxima parte, como é que você conheceu Jesus? Como é que ele chegou nesse caminho aí? Como é que você foi ter viver essa experiência incrível aí que você... Essa experiência foi no mês de setembro de 2014. Eu estava nesse período, né, de morre a mãe, separa da mulher, morre a mãe, a filha sumiu, vida desmoronou, parei de jogar futebol, não conseguia mais fazer nada. Mas eu sempre fui muito temente a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Tive as minhas experiências com outras religiões, né? Religião de matriz africana. Na minha terra tem muito aquela coisa da pagelança, né? E, enfim, eu tive muitas experiências com isso. Só que teve um momento que nada disso mais funcionava. E a minha saída era pedir ajuda para quem mandava no negócio todo, né? Então, em vez de, com todo respeito a quem acredita, né, em vez de ir na Maria, no João, no José, eu fui em Deus. Eu disse: Deus, foi a oração que eu fiz, né? Se tu existe mesmo, eu quero voltar a jogar bola, mas o intuito era voltar a jogar bola, Sim. não era virar crente. Sim. Era voltar a jogar bola. E aí eu te dou a bebida. Uma troca, né? Uma troca, né? Não bebo mais, fico aqui quietinho e tal. Só que eu fazia essa oração várias vezes. Quando eu acordava, que eu já ia começar a beber, eu fazia essa oração. E era essa: se eu voltar a jogar futebol, eu paro de beber. E aí teve um dia que eu tentei parar pela força do meu próprio braço e fiquei em casa. E todo mundo me ligando: pô, vem aqui e tal. Eu disse: não, cara, não tô bebendo. Não, pô, tô sem dinheiro. Não precisa de dinheiro não, cara. Pô, tu sabe que não precisa e tal. Aí eu consegui não ir. Só que dentro de casa eu ficava na sala, cozinha, banheiro, quarto. Sala, cozinha, banheiro, quarto. Isso de 9 horas da noite até umas 3 e pouco da manhã. Eu não conseguia dormir, não conseguia aquietar. Chegou um momento que eu fui ao banheiro mais uma vez e eu fiquei quase 1 hora na frente do espelho, parado. E a minha mente funcionava de tal forma. A pergunta era: quem é você? E eu não sabia responder. Não sabia. E aquilo ficou. E eu de frente para o espelho, olhando para mim mesmo e perguntar: quem é você? Eu não sabia responder. Até que, já cansado, já estava cheio de sono, mas eu não conseguia dormir, porque o que fazia eu dormir era bebida, né? E aí eu saí do banheiro, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu tinha mania de me jogar na cama, assim, né? Só que antes de me jogar, a minha perna desfaleceu. E eu caí de joelho. E naquele momento, o Espírito Santo me tomou. Eu não sabia que era Espírito Santo. E
fechei os olhos e aí o Espírito de Deus começou a falar comigo. Falou, a partir de hoje, não sei se pode falar que pode, tá? Não. A partir de hoje, demônio nenhum tem poder sobre a tua vida. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Pai. E eu nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum, mas isso tem na Bíblia. E aí eu comecei a chorar, porque o meu quarto parece que virou não tinha mais cama, não tinha mais nada, porque eu não conseguia enxergar mais nada. E aí foi quando eu comecei a chorar copiosamente e não conseguia respirar. Eu disse, eu vou morrer, mas ao mesmo tempo, obrigado Deus por me responder, e eu não sabia o que estava acontecendo. E naquele dia eu senti a paz no meu coração. Foi no final de setembro de 2014. Só que aí eu comecei a ter muitas experiências, mas eu não falava para ninguém. Até que um amigo meu, ele estava indo à igreja na época, ele viu que eu estava mal pra caramba, ele tentou me levar. Aí teve um dia que ele me convidou. Me convidou não, ele disse, mano, eu vou à igreja e tal. Não chegou a me convidar, não chegou a dizer, vamos comigo. Ele disse, eu vou à igreja e tal. Quando eu voltar a gente conversa. Aí eu disse, cara, eu posso ir contigo? Aí ele disse, claro, pô. Aí eu fui com ele. Eu não lembro da pregação do pastor no primeiro dia. O pastor chegou no final da pregação, aí ele foi, me apresentou. Aí eu contei um pouco da minha história para ele. Ele disse, Magno, você quer aceitar Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse, pastor, é o que eu mais preciso. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Se isso vai me salvar, me ajudar de alguma forma, é o que eu mais preciso. E ali eu decidi. Aí ele foi, fez a oração e tal, de confissão, me deu uma Bíblia. E aí naquele dia eu me converti. Isso já era fevereiro de 2015. E aí nesse processo, uma segunda vez que eu fui à igreja, né, teve um pastor que ele pregou sobre o filho pródigo. E ali foi a minha conversão. Ali foi o dia que eu me converti. Foi a virada de chave mesmo. Você precisava, né? Que aí é a história todinha do filho pródigo. Ele falava com... E eu tinha essa vontade de conhecer um pai, né? E naquele momento eu tive a convicção de que Deus também, ele não era só Deus, né? Ele era pai, né? E ele falou com ênfase na paternidade de Deus. Não era o que o filho fez, o que o irmão ficou, o que aconteceu. Não, ele falou sobre a paternidade de Deus. Naquele momento, a mesma coisa que eu tinha sentido no quarto, eu senti lá na igreja. Aí eu disse, então Deus está comigo. Caraca, legal. E aí eu parei de ter dúvidas, né? Aí eu comecei a caminhar, então, todo o processo. E a primeira coisa que Deus falou para mim é: você vai voltar a jogar futebol, tudo certinho, mas tem um tempo determinado. E aí, com um ano depois, ele disse, chega, acabou. Nossa, aí eu surtei. Eu tive que entregar o meu Isaac, né? Ele me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí hoje, 10 anos, 11 anos depois, eu estou aqui para contar esse testemunho. E aí, como é que foi depois que você aceitou Jesus, sua experiência aí de batismo, de descer as águas, como é que foi essa experiência aí? Fala um pouquinho pra gente também. Eu fui batizado porque eu fui insistente com o pastor. Porque o pastor, ele não queria. Mas por que não queria te batizar? Porque eu era novo convertido. Ah, tá. Era novo convertido. Ele achava que não era o tempo. Ele achava que eu precisava passar por um processo e tal, aquela coisa, para eu não me perder. Hoje eu entendo, né, ele e tal. Mas eu disse, pastor, eu preciso disso. Eu não falava eu quero, eu falava sempre eu preciso, né? E não era porque eu estava querendo aparecer. Não, é porque eu queria ser transformado, porque aquilo trouxe transformação realmente para a minha vida. Apesar de tudo estar dando errado exteriormente, interiormente eu estava em paz. Estava em paz. Entendeu? Então eu queria chegar ao outro nível. Queria mais, né? Queria mais.
E aí ele, vamos ver. Porque só eu que tava para batizar. Aí eu comecei a orar e tal. E apareceu uma outra pessoa para se batizar. Aí foi que ele disse, já que tem dois, então vamos fazer o batismo dele. Aí nesse dia foi eu e o irmão Roberto, né? Hoje eu não tenho muito contato com ele, mas a gente se batizou no mesmo dia. Mas porque eu insisti para ele me batizar. Porque a partir daí, eu ainda tinha alguns vícios de pornografia, vício... Eu não bebia, mas eu gostava de estar numa festinha, né? Ligava para fulano, ciclano, beltrano. As mazelas, ainda As tinha aquelas mazelas ainda para largar ainda, né? Isso aí. E eu achava que para mim, eu só ter aceitado Jesus, estar com a Bíblia na mão, estava suficiente, né? Só que depois do batismo, aí sim que eu comecei a entender que não é só, eu aceito Jesus e tá bom. Não. A partir daí foi um divisor de águas realmente na minha vida. E aí eu tive encontros com Deus, comecei a fazer os processos, né, de transformação e aquele ímpeto me fez estudar. Eu odiava estudar. O negócio era jogar bola. Eu sempre fui muito inteligente, né, mas eu não tinha sabedoria nenhuma para lidar com as coisas da vida. Então, assim, para mim estudar era besteira, entendeu? Eu estudava, tirava a nota lá, mas, tipo, tô nem aí. Até que eu tive que fazer a teologia. E aí eu fui buscar o conhecimento, né? E a sabedoria de Deus através da palavra, estudar os processos e tal, de onde surgiu, para onde vai, o que, como, quando, por quê, para quê, enfim. E isso começou a abrir o meu campo de sabedoria. E eu vi que eu era como um burro, né? Um burro. Você era um burro, né? Um burro que estava indo pro abismo, cheio de coisa na costa. Mas a partir desse dia os meus olhos se abriram e eu comecei a ter outras experiências já. Experiência de... Eu não aceitava nada de ninguém. E até que Deus fez como fez com Elias, né? Mandou ele para a beira do ribeiro. E o corvo ia levar as coisas para ele lá, rapaz. O dia que chegou uma pessoa com fardo de compra em casa, disse, Deus mandou trazer. Não quero não preciso. Orgulhoso pra caramba. Eu era muito orgulhoso, não recebia nada de ninguém. Hoje em dia, se quer me dar alguma coisa, meu amigo, metade das coisas que eu tenho foi coisa que eu ganhei hoje. Tô falando sério. Como é que Deus faz, né? Pô. Quer me dar? Não, Deus mandou. Meu, eu vou buscar aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mas antes não recebia, porque eu achava que eu não podia receber. Mas isso foi uma palavra lançada do meu avô. Eu tinha 13 para 14 anos e aí eu pedi um dinheiro para ele. E ele tinha acabado de chegar do trabalho e tal. E ele com o olho fechado, cansado, ele disse, eu não tenho dinheiro. Eu, poxa, pai, tá todo mundo... Eu chamava ele de pai, né? Todo mundo indo pra festa e tal, arruma um dinheiro aí. Ele disse, não tem dinheiro pra sustentar vagabundo. Naquele dia, enfiou-se a faca e rodou. Aí no meu coração eu disse, eu nunca mais vou pedir nada pra ninguém. Nada. Nunca mais. E aí o futebol me ajudou, potencializou isso, né? Então, eu sempre fui o cara de abençoar, né? Mas de aceitar, eu não aceitava nada de ninguém. Nada. Era muito difícil. Porque eu achava que o meu esforço, né? Eu trabalhei, eu me esforcei, então eu mereço. Só que a gente não merece nada. Merece nada. Não merece nada. E aí quando eu comecei a ganhar coisa das pessoas... Mesmo tempo, Deus dizendo, eu cuido de você, né? Mas também quebrando o meu orgulho. Isso foi após o batismo, né? Como você a pergunta, né? Após o batismo, no processo já de entendimento sobre quem é verdadeiramente Deus, né? Porque muita gente conhece Deus como Deus, mas
Jesus, ele veio trazer a revelação do Pai, né? Sim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse quem vê a mim, vê Deus. Disse quem vê a mim, vê o Pai. E aí eu comecei a ver o Pai nas pequenas coisas, né? Chegou um momento que eu estava sem R$1 no bolso, já nesse processo de ter largado o futebol, Deus mandou largar tudo e tal. Aí eu fui na minha terra. Adivinha por quem eu fui sustentado? Pela sua mãe. Pelo meu avô. Sua avó. Durante 4 meses, ele dizia: meu filho, vem aqui. Sabe aquela chamadinha, né? Pegava assim, fala pra ninguém. Quer dizer, caramba. Só que um dia antes de eu vir embora, voltar pro Rio de Janeiro, ele fez um banquete. E eu não sabia. E ele, porque eu não ficava na casa, eu ficava na casa da minha irmã, né? Que na casa onde ele morava tinha muita gente, continuava aquele mesmo processo. E ele tinha feito uma mesa que tinha feijão, lá tem as comidas típicas, né? Maniçoba, caranguejo, açaí, o negócio todo. Quando eu cheguei, eu olhei aquilo e disse: meu Deus. E aí na hora veio a palavra que diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E querendo ou não, minha família estava com raiva de mim, porque o meu avô nunca tinha feito isso para ninguém. E aí Deus falou comigo: a mesa está preparada para você. E enquanto eu não cheguei, ele não deixou ninguém comer. Caraca. Ninguém comer. E aí eu fui, fiz a oração, abençoei, pedi para ele me abençoar, para eles me abençoarem, tudo. E aí foi onde eu cortei, assim, não é que eu cortei o laço, né? Mas cortei aquele cordão que me prendia, aquele núcleo, né? Hoje eu tenho contato com o pessoal lá, mas não da forma como era. Né? Mas graças a Deus as coisas aconteceram dessa forma. E pra gente ir caminhando pro final, queria que você falasse, depois que você aceitou Jesus, depois do seu batismo, o que você mudou na sua vida que você pode falar assim, hoje, até hoje, você fala assim, cara, Ramone, isso aqui, se não fosse Deus, pelas minhas forças eu não conseguiria. Além da questão da bebida, né? Você comentou aí que uma coisa que te atrapalhava muito. Mas alguma coisa assim que você viu que Deus fez, que mesmo com dinheiro que você teve, né? Esse mundo do futebol, esse reconhecimento, mas quando você aceitou Jesus, quando você aceitou Ele como seu pai, né? Como Ele começou a cuidar de você, você viu que, rapaz, só Deus poderia ter feito isso aqui na minha vida. Uma coisa que eu falo muito hoje para as pessoas, e o mundo ele é carente, né? O mundo ele é carente de amor, e a própria palavra fala que nos últimos tempos o amor ele vai se esfriar, né? O amor de quase todos. Né? E eu nunca... O mais próximo do amor de Deus que eu tinha recebido era o amor da minha avó, né? Mas do jeito dela, né? Porque o amor de mãe, eu não sei o que é o amor de mãe, eu sei o que é o amor de vó. Eu não sei o que é ter alguém para me proteger, porque eu sempre tive que me virar. Então, algo que Deus transformou na minha vida foi essa carência, essa ausência de paternidade. E eu me sentia muito rejeitado por tudo e por todos. Então eu sempre fazia, eu achava que se eu fizesse muito, eu seria aceito. Sim. Né? Então eu sempre busquei fazer o melhor. Até o dia que eu estava fazendo muitas coisas, como Marta, né? Eu disse assim, não, vem pra cá, vem pra melhor parte. E eu parei de fazer e comecei a ser. Porque eu achava que se eu fizesse muito, era o padrão que eu tinha, né? Eu fui, trabalhei, fazia muito pela minha parentela, né? Para ser aceito. E mesmo assim eu não era aceito, mesmo depois de ter feito muito. Então a rejeição era algo que me machucava muito, muito mesmo.
Hoje eu sou livre, sou curado, liberto disso, graças a Deus. E era algo que as pessoas, mas você não sente falta de dinheiro, não sente falta de fama, não sente falta disso, não sente falta daquilo. Cara, são coisas que são necessárias para a gente viver, né, nessa terra. Mas se você não souber quem você é, se você não tiver uma identidade e se você não se sentir aceito, nada disso importa. Para mim, essas eram as coisas mais importantes da minha vida. Então hoje, depois de eu ter feito muita coisa errada, eu sei que eu sou aceito não pelo que eu faço, mas sim por aquilo que Cristo fez por mim. Amém. Ele se colocou, né, na brecha por cada um de nós, né? É verdade. Então hoje eu não me sinto mais rejeitado. Eu me sinto aceito, não por Deus, mas por um pai que me ama, né? Que me corrige muitas vezes quando eu dou umas rateadas. E era isso que faltava, porque eu sempre andava pelos meus próprios caminhos. E o meu avô, ele não tinha pulso para falar o que era certo, o que era errado, porque ele era todo torto. A minha avó era uma senhora que ela achava que se me aceitasse como eu era, né, tava tudo bem. Só que eu só fazia besteira. E quando eu comecei a ser corrigido por Deus, eu me senti amado. E aí eu não precisei mais fazer várias coisas para não me sentir rejeitado. Então a rejeição era algo que me destruía verdadeiramente, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. E hoje eu lido com pessoas que foram rejeitados, né, pelos seus pais, que não tiveram pais também presentes, que foram criados pelos tios, por avós. Tem gente que é criado que foi adotado, né? Querendo ou não, nós somos adotados, né? Então hoje eu sei o que é. Eu não me sinto um bastardo, eu me sinto filho. Glória a Deus, né? Então hoje eu sei lidar com isso tranquilamente, que era uma coisa que tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, eu me sentia rejeitado por eles. A única pessoa que eu me sentia acolhido era pela minha avó, mas ela tinha morrido, então isso era algo que parecia que não tinha cura para mim. E hoje, glória a Deus, eu estou liberto, curado disso, em nome de Jesus. Amém. Queria que você falasse também, pra gente ir encerrando já, do teu projeto que Deus te chamou aí, você comentou até comigo ali, antes da gente começar a gravar. Queria que você falasse pro pessoal sobre aquilo que Deus te chamou pra você fazer, né? Como eu te falei ali fora, eu acredito que Deus, ele nos usa, Magno, naquilo que um dia nos feriu, né? Então eu creio que tudo que você falou ali, né, conversou comigo ali fora, nesse projeto que Deus falou com você e tal, e tá surgindo na sua vida, eu acredito que é onde Deus quer te usar para ser testemunho para outras pessoas. Que você falasse pro pessoal também que tá em casa também. Sim. Quando eu comecei a fazer a teologia, era mais a nível de conhecimento, né? Até que eu entendi que eu tinha um chamado, e para mim, na minha cabeça, né, eu tinha sido chamado para servir, para ser o braço direito de alguém, sempre. Porque aquilo para mim era suficiente. Até que chegou um momento em que eu tive que tomar decisões para assumir verdadeiramente, tomar a frente de um ministério, né? Então, Deus colocou no meu coração essa palavra, resgate. E eu comecei a buscar na Bíblia, em Marcos, capítulo 10, versículo 45, fala que aquele que quiser ser
o maior antes seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, antes seja servo de todos. Porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Então, essa palavra resgate, dentro desse contexto, foi o que Jesus fez por nós. Ele veio para nos resgatar do império das trevas, para nos levar para o reino do Filho do seu amor, né? Para nos levar novamente para o Pai, né? Porque a gente estava indo, Sim. como diz a gíria, de ralo, né? De ladeira abaixo. De ladeira abaixo. E eu sei como esse caminho funciona. É um abismo que vai chamando outro abismo, né? Então tem muita gente que conhece a palavra. Eu não conhecia a palavra, mas tem muita gente que conhece a palavra, que já teve as experiências com Deus, mas por algum motivo se perdeu no meio do caminho. Outros saíram por livre e espontânea vontade. Esses aí eles têm que voltar. Igual o filho pródigo, ele caindo em si, ele teve que fazer o caminho de volta, porque ele teve a consciência de que ele pecou tanto contra Deus quanto contra o Pai, né? Só que no meio do caminho, quando você vai levando as ovelhas para serem apacentadas, algumas se perdem. E aí você tem que deixar as 99 para ir buscar aquela que se perdeu, né? E aquela que se perdeu, muitas vezes, ela não sabe voltar. Então, por isso que tem o pastor que tem que buscar, né? Então ele tem que enfrentar muitas coisas. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre como resgatar, né, as pessoas. Mas não é só resgatar e trazer para a igreja novamente. Cuidado. Aí tem um processo de resgatar, de cuidar, de ensinar e enviar, né? Então você resgata, você cuida, você ensina, você treina, né, no caso, e depois você envia. O que tem acontecido muito e que eu tenho visto pelas conversas que eu tenho com essas pessoas é que a pessoa, ela até é resgatada, ela chega na igreja às vezes toda quebrada, mas ela não é cuidada, ela só joga um band-aidzinho ali, dá um curativo, né? Dá como dizia o meu avô, um cibazol. Coloca um curativo e vai para casa e volta amanhã, né? Volta no domingo de novo. Só que aquela pessoa, ela precisa de atenção, porque ela tá machucada, né? Enfim. Então, se não houver esse processo, a pessoa vai dizer, poxa, mas eu preciso de cuidado, eu preciso ser curado, tratado, né? E quando ela não tem esse tratamento, essa cura, ela volta. Porque é mais forte, né? O mundo, querendo ou não, ele é pesado, ele é carregado. Mas tem muita gente que está nesse contexto. E aí Deus começou a me mostrar essas pessoas. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando que a maior igreja hoje, infelizmente, ela está fora da igreja. Ela está fora da estrutura. Porque ela chegou com uma expectativa, né, de ser curada, de ser tratada e passar por esse processo. E infelizmente ela só virou um número, né? Mas o Senhor Jesus, ele falou, né, que as pessoas fariam das ovelhas de Cristo um negócio, né? Então é difícil encontrar um lugar para essas pessoas, né? E a gente sempre olha com os nossos olhos naturais que é necessário ter uma estrutura. Mas o que Jesus realmente falou pra gente, ele não disse, ó, vai e traz para a estrutura. Ele disse, não, ide, prega o evangelho, né? Expulsa demônio, cura enfermo e batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você vai ter que fazer dessa pessoa um discípulo. E hoje, infelizmente, as pessoas que têm o conhecimento, elas não querem que os outros tenham o conhecimento. Porque é a melhor forma de prender essas pessoas no cativeiro deixando elas sem conhecimento. E a própria palavra diz, né?
o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o Senhor começou a abrir os meus olhos para isso e alertar, para buscar esse povo que está perdido, né, para trazer novamente, trazer dignidade para essas pessoas. Tem muita gente que não consegue voltar para casa, que prefere morar na rua, e filho de cristão, porque o dedão está apontado e essa pessoa não consegue voltar para casa. Tem outros que infelizmente não conseguiram ver na igreja, não conseguiram ver Cristo na igreja e acabaram voltando para a bebida, acabaram voltando para a prostituição, acabaram voltando para o lugar que Cristo já tinha tirado eles uma vez. Mas por quê? Por conveniência. Eu não estou tirando a responsabilidade dessas pessoas. Sim. Porque cada um tem a sua responsabilidade. Mas nós, como igreja, a gente precisa entender que a nossa responsabilidade é resgatar, cuidar dessas pessoas, né? Ensinar para que haja transformação e depois enviar. Esse é o processo da igreja. Mas isso, infelizmente, não tá funcionando como deveria. Então, foi isso que o Senhor me direcionou a fazer. Tanto que hoje, o grupo que eu tenho, tem várias pessoas que já estão no processo de serem ensinados, né? Porque eles já foram tratados. E não é aquela coisa de senta aqui que eu vou te dar um caderninho e preenche aí pra gente ver. Não, é aqui no dia a dia. Vamos juntos, que é o que o Jesus fazia. Caminhar junto, né? Caminhar junto, justamente. E aí, vamos jogar um futebol, vamos ali e tal. A pessoa sabe como se comportar, vamos num mercado que seja, né? A pessoa, ela tá se sentindo amada porque ela tá sendo vista, né, por alguém. E essa pessoa, ela vai te retribuir como se estivesse fazendo para Deus. Verdade. Né? Então, querendo ou não, é uma troca. E dessa forma a gente está entregando para o Pai o que a gente pode, né? E também recebendo as instruções para que a gente possa resgatar essas pessoas. Então, eu convido você a seguir lá a gente, chama resgate, @resgate_001. Né? Anotou aí, né? Anota aí, Varão. Anota aí, coloca aí, pessoal. Porque antes eu estava usando o meu Instagram, né? Só que se eu não fizer essa separação, as pessoas não vão saber que realmente existe esse projeto, né? Mas seria legal tu falar também no teu Instagram também, pessoal que não conseguir lá, aí se quiser te chamar lá no direct pra perguntar. O meu Instagram é @magnum, é igual picolé, né? _ Rafael, só. Magnum _ Rafael. E eu posto mais stories e tal sobre essas coisas, mas nesse Instagram do Resgate eu estou começando agora a movimentar para que as pessoas possam ver o nosso trabalho, conhecer, né? Conhecer um pouco o nosso trabalho, porque é algo que é preciso fazer. Sim. Então, e também falar para as pessoas que estão nos assistindo que se precisa de uma palavra, de uma oração, de caminhar juntos também, de jogar um futebol, me convida. Nos convida, né? A mamãe gosta também, para que a gente possa orar junto, tá trocando uma ideia, porque isso faz parte do processo de crescimento. Era muito legal aquele projeto que você fazia aqui em Vaz Pequena, né? Reunia bastante gente, né? Era muito legal a gente fazer aquela oração antes do futebol, né? Sim. Era muito legal, muito legal. É uma estratégia, né? Você acaba fazendo, né? A gente eu comecei a fazer uma época lá no Cesar Maia, né? Uma estratégia dessa de evangelismo, né? E a gente juntava muito garoto lá, mas muito garoto mesmo. Era todo sábado de manhã. Acho que eu cheguei até a te chamar algumas vezes para brincar lá com a gente de manhã, mas você não tinha tempo. Não consegui. Mas a gente juntava muitos garotos lá da comunidade, cara. Muitos garotos. É algo assim que eu tinha muita vontade de fazer também um projeto assim, né? Futebol, porque galera, às vezes tu chama a galera assim, pô, vamos lá na igreja. O cara não quer ir. Mas se tu chamar o cara pra jogar um futebol, o cara vai, mano. Se o cara gostar de futebol, o cara vai. Não tem jeito. E lá o cara chega lá, tem música, né?
antes do futebol rolar. Rola uma musiquinha, o pessoal ora um pelos outros lá, isso é interessante. Sim. Isso é importante. Porque desde o princípio, né, querendo ou não, foi nos dado um formato, né? Só que Deus, ele tem multiformes, né? É verdade. Para alcançar a gente, múltiplas formas. E o futebol é um dos... Eu queria desvincular o meu nome do futebol. Eu até comentei isso com você, né? Mas, querendo ou não, eu tenho uma história. E essa é a minha história. Não tem como eu desvincular. Eu posso potencializar aquilo que não deu certo, né, na minha vida, para dizer, ó, não vai por esse caminho. Mas tem a parte boa também. Porque eu só olhava com olhos naturais a parte ruim. O que aconteceu no meio do caminho, né? Mas a parte boa é que eu pude dar uma condição melhor para minha família, eu pude ter uma condição melhor, eu pude conhecer vários outros países, eu pude conhecer várias outras culturas, eu pude conhecer muitas pessoas que até hoje, quando me veem, de caramba, como é que você tá? E o futebol? Aí eu, cara, já tem um bom tempo que eu não precisa, vai dizer, não é para mim mais. Mas assim, não tem como desvincular, porque a gente pode potencializar isso, como eu estava falando, para atrair esses jovens, adolescentes, né? isso, e fazer algo para Deus, né? Porque quer comais, quer bebais, o que quer que você faça, faça para a glória de Deus, né? Então, se tiver que usar o futebol como estratégia, seja feita conforme a vontade do Senhor. Eu acredito, Magno, que até essa questão do futebol também atrai muita gente, né? Principalmente a garotada que está começando agora, fazer um projeto desse, porque todo mundo vai querer conhecer a sua história. Se você fala assim, eu fui um ex-jogador, joguei no Santos, a galera vai querer saber. E você mostrar essa trajetória que você teve no futebol e falar assim, eu tive isso tudo. Tive dinheiro, tive oportunidade para ter as mulheres que eu queria e tal, mas eu escolhi servir a Deus. É um peso diferente, cara. É uma parada diferente. Não é a mesma coisa eu contar a sua história, né? Eu tava até conversando com uma pessoa hoje lá em casa e falando assim, tava falando a respeito da passagem de Pedro. Eu fico imaginando assim, a igreja ali depois de Jesus ter morrido, os discípulos contando a pregação a história de Pedro, o testemunho de Pedro, né? Teve um cara aí que andou com Jesus, andou sobre as águas. Mas você imagina Pedro falando assim, não, eu fui esse cara, eu andei sobre as águas. O peso é totalmente diferente. De você contar uma história do Magno, eu contar a história do Magno e o Magno contar a sua história. Então, eu acredito que Deus chamou para esse tempo. Amém. Como eu te falei ali fora, eu acho que Deus quer te usar nessa área, Deus Amém. Vai te usar muito, ricamente nisso aí. E pode sempre contar com a gente aqui também da PIBVG, para te ajudar aí. Nosso pastor aqui, ele tem um coração muito grande para ajudar pessoas, ajudar vidas, como eu já te falei, né? E eu tenho certeza que Deus vai te alavancar para um grande ministério. Em nome de Jesus. Eu creio também, Romaninho. Inclusive, dentro desse projeto Resgate, já saiu da mente, já foi para o papel. Agora falta o lugar, né? Para iniciar esse projeto com o futebol. Né? Eu relutei bastante para assumir essa parte, porque a gente sabe dos perrengues que vem, né? Querendo ou não. Mas junto com o perrengue, vem também a oportunidade de conhecer o poder e a glória de Deus. Sim. Né? Não de estar disputando lugar com Ele, mas sim de ver vidas transformadas. Isso, durante um ano, eu comecei a ruminar, né, bastante. E hoje, a gente já está começando a fazer isso novamente. Tanto que eu fiquei muito tempo sem querer jogar futebol, para não vincular o meu nome. Hoje, vou voltar, ainda que seja 40 mais, né, 45 mais, o pessoal já começou a olhar novamente e dizer,
vem para cá, seja junto com a gente. Você faz parte disso, né? De uma outra forma, de uma nova forma. Você é um cara que deve servir de exemplo, de transformação para a gente. Sim. Então esteja com a gente. E quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece, Não né? esquece. Então, eu acho que dá tempo aqui para jogar esse futebol e ensinar, né? Os mais novos, né? Porque é assim que funciona, né? Os mais velhos ensinam os mais novos. Só que hoje eu tenho a consciência de que eu não posso ensinar só como chutar uma bola. Eu posso ensinar como se comportar dentro e fora de campo, mas principalmente como se achegar ao Senhor. Glória a Deus. Né? Porque sem Ele, nada a gente pode fazer, né? Jesus falou, né? Sem mim, nada podereis fazer. Tem muita gente que usa o futebol, a ferramenta, só para ganhar dinheiro, mas não. O propósito é apresentar o Pai. Amém. Glória a Deus. O propósito é sempre apresentar o Pai. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, que o propósito não é, ganhei vidas, vou encher a igreja, vou fazer isso, aquilo. Não. A feito que você apresentar o Pai, tudo muda. Verdade. Tudo muda. Eu tenho essa consciência. Porque isso mudou a minha vida. Eu conheci a Deus. O Deus que faz milagre, o Deus que faz isso, que faz aquilo, pode fazer tudo. Mas eu não conhecia o Pai. Hoje eu conheço o Pai. Né? Só que o Pai... você quer um Deus bonzinho, um Pai bonzinho? Não, ele é o Pai que corrige também. Sim. Então, se a gente está sem correção, a gente é bastardo. Então, eu dou graças a Deus quando o Senhor me corrige, porque eu digo, opa, Ele está comigo. Glória a Deus. Né? Tem gente que não gosta de correção, não. Eu gosto. Posso falar com propriedade, porque é tipo Deus trazendo aqui, ó, vem para cá, fica aqui, fica quietinho. Então, eu creio que esse projeto ele vai alavancar novamente aí muitas coisas, vai trazer muitas vidas para Cristo. Amém. E se a gente precisar de um celeiro, eu creio que a primeira Igreja Batista de Vargem Grande vai estar de portas abertas para acolher esse pessoal, para cuidar, né, para ensinar e posteriormente para enviar essa galera para o campo, porque o campo tá branquinho, né? Verdade. Mas faltam os ceifeiros. Né? Verdade. Então estamos aí. Glória a Deus. Gente, esse foi o Fala Varão de hoje. Queria agradecer aqui ao Magno Rafael pela participação, né? Ter aceitado aí o convite mais uma vez. Meu irmão, muito obrigado. Eu acredito que foi bênção para você que está assistindo em casa, né? Eu queria que você compartilhasse esse vídeo aí, marcasse uma pessoa. Você que tem aí amigos que são jogadores de futebol, marca lá no meu Instagram, a gente vai marcar o Magno lá também. E, irmão, muito obrigado, de verdade. Que Deus continue abençoando a sua vida. Conte sempre com a gente aqui, que a gente puder te ajudar, a gente está à disposição, a nossa igreja, né, está à disposição, tenho certeza disso, e o seu ministério possa alavancar mais e mais. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda falando, né? Vocês já viram, né? Tem assunto. Tem assunto aqui. Tem assunto, tem muita história. Né? Tem muita história. Mas foi benção, irmão. Muito obrigado mesmo, de verdade. Amém. Queria que você agora olhasse lá para a câmera, deixasse uma palavra aí de Deus para quem agora tá te vendo lá, deixasse um versículo bíblico, alguma coisa que você queira falar aí nesses minutinhos finais. Eu sempre trago comigo o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que nós precisamos fazer é entregar e confiar, e a parte do Senhor certamente ele fará. É difícil da gente entregar e confiar, né? Mas quando a gente consegue entregar e confiar, certamente, verdadeiramente ele fará. Foi isso que ele fez na minha vida. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei e confiei. E ele tem feito maravilhas na minha vida e através da minha vida. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Agradeço a oportunidade. Amém. Agradeço ao Ramon, agradeço ao pastor dessa igreja, aos membros também. E que esse projeto, esse Fala Varão, possa crescer cada vez mais, alcançar mais vidas, alcançar um número incontável de pessoas aí para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus continue te abençoando, te usando e trazendo paz para o teu coração, para a tua família, para a tua casa, porque nós precisamos disso, da paz de Cristo Jesus em nossos corações. Amém.
Amém? Glória a Deus. Tamo junto, meu irmão. Bom, obrigado, Deus tá? abençoe. Gente, esse foi o Fala Varão de hoje. Que Deus abençoe e até o próximo Fala Varão.